Vamos direto ao Rio de Janeiro, porque a Aline Fanelli está ali no encalço da seleção brasileira, acompanhando essas horas que antecedem a partida contra a Argentina. Ai, frio na barriga. Aline, conta os detalhes desse dia aí, importante para a seleção brasileira, para o técnico Fernando Diniz, de se provar também, né, à frente da seleção brasileira. Bom dia. Bom dia para vocês. É o último jogo de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em 2023, porque depois a gente só vai ter eliminatórias em setembro de 2024, ou seja, pode ser o último jogo do Fernando Diniz no comando da seleção brasileira por eliminatórias, porque em março a gente tem amistosos contra a Inglaterra e Espanha, e depois, na data FIFA de junho, a Copa América de 2024 para ser disputada nos Estados Unidos. Hoje temos nada mais, nada menos do que um Brasil e Argentina. Também pode ser a última dança do Messi em solo brasileiro no Maracanã, o palco da final da Copa América de 2021, quando a Argentina venceu o Brasil. Hoje é outro time, outros jogadores, uma renovação na seleção brasileira. Ontem a gente acompanhou a última atividade, ou parte dela, na Granja Comari, em Teresópolis. O Fernando Diniz fechou o trabalho tático, mas a tendência de escalação a gente já sabe, com duas mudanças com relação ao jogo contra a Colômbia. Primeiro, a entrada do Carlos Augusto na lateral esquerda no lugar do Renan Lodge, essa por opção do Fernando Diniz. E o Gabriel Jesus, que se apresentou ainda em uma reta final de recuperação de lesão, mas a comissão técnica da seleção brasileira já sabia, e o planejamento era justamente para que o Gabriel Jesus estivesse à disposição para esse jogo de hoje. Com a lesão do Vinícius Júnior, o Gabriel Jesus então entra no time titular da seleção brasileira. A gente acompanhou ontem também na Granja Comari as entrevistas coletivas do zagueiro Marquinhos, falando muito da questão de processo e também como a seleção brasileira precisa melhorar defensivamente. Foi esse o trabalho mais intenso do Diniz do último sábado até ontem, no último treinamento. E o próprio Fernando Diniz foi questionado se vai ter algum tipo de marcação especial para cima do Messi, como a seleção brasileira vai se comportar. E ele deixou claro que Messi, sim, é um jogador diferente, você precisa estar muito atento com relação ao que ele vai fazer em campo, mas que ele quer ver também uma seleção brasileira mais coesa, mais atenta e concentrada do que foi contra a Colômbia, que sofreu 2 gols em 4 minutos. Vamos ouvir Fernando Diniz. Messi mexe, mas eu falei, a pergunta do meio campo eu já meio que respondi. Não é uma questão, eu não vejo o futebol dessa forma, que você já com 3 jogadores de meio. Pode se for resgatar contra o Fluminense, que era uma crítica que fizeram parecido, que jogam 4 atacantes. Quando jogou contra o Inter em Porto Alegre, foi o nosso pior primeiro tempo e estava jogando com praticamente 2 volantes e mais o Ganso. Então o futebol não é isso. Eu acho que os encaixes que a gente tem que ter, a coesão do time, que vai favorecer ou não o andamento do jogo. Lidar com o Messi, obviamente que é diferente, você tem que se preocupar. Não tem como você não se preocupar com um jogador desse tamanho, com o poder de decisão que ele tem. E a gente também tem que jogar. A gente não tem que fugir das nossas características e, ao mesmo tempo, tentar conter toda a criatividade que ele tem e a capacidade de decisão que ele possui. Peraí, Aline. Royal. A Aline não ouviu nada da musiquinha que a gente tocou. A gente tava tocando a música do Messi mexe, Messi mexe. Ai, perdão. Imagina, o Fernando Diniz falando Messi mexe, não tem como, né? E aí a Aline disparou, saiu falando. Desculpa, viu, Aline, te cortar. Não, imagina que passou um caminhão também, então não conseguia ter o retorno do que tava rolando aí. Mas enfim, a gente vai com a provável escalação então da seleção brasileira, né? Com o Alisson no gol, o Emerson Royal na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Carlos Augusto na lateral esquerda, André e Bruno Guimarães, e aí o quarteto da frente com o Rodrigo, o Rafinha, Gabriel Martinelli e o Gabriel Jesus. E a provável escalação da Argentina também com algumas dúvidas, o técnico Lionel Scaloni não confirmou, mas Dibu Martínez no gol, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernandes, Depou e McAllister, Messi, Di Maria e Lautaro Martínez, um time um pouquinho mais experiente, também vem de uma derrota para o Uruguai na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e estaremos no Maracanã para transmitir tudo para o ouvinte da Band News FM. Aline, Boa. Milton Neves 2-1 para a Argentina, esse é o placar dele. Para você. Carlinha, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas eu vou confiar em uma vitória por 1-0 do Brasil. Placar magrinho, perigoso. Meu Deus, esse placar, mas assim, né? como disse o ouvinte, tá otimista Tá. ainda a seleção brasileira marcar um gol na Argentina, cara. E não tomar nenhum. Tá bom.